Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência. Esse é o vídeo de número 174. E também aqui no Livro dos Médios dos Sistemas, capítulo 4. O tema hoje é Sistema da Alma Coletiva. Mas Allan Kardec já começa dizendo aqui, né? Olha só para ver. Constitui uma variante do precedente, né? Então, esse tema, esse sistema da alma coletiva, ele constitui uma variante do precedente, né? Como, por exemplo, do sistema do reflexo e também, por que não, do sistema das causas físicas, uma vez que nós temos que entender que esses sistemas eram elaborados por seres como aqui Kardec mesmo esclarece. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual, né? Então, nós temos que analisar que era o sistema de cada um, a forma de pensar, o conhecimento de cada um. Constitui uma variante do precedente. Segundo este sistema, da alma coletiva, apenas a alma do médium se manifesta. Então nós vamos perceber que, de acordo com os esclarecimentos de Kardec, isso é impossível. Apenas a alma do médium se manifesta, apenas a alma, né? Porém, identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um, conquanto se intitule a luz, ou melhor, se intitule a luz. A brochura onde esta teoria vem exposta, muito obscuro se nos afigura o seu estilo. Confessamos não ter logrado compreendê-la e dela falamos unicamente de memória. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta poucos prosélitos pelo nome de Emma Tirpitz. O autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação, por epígrafe. Tomou a seguinte sentença: nada há oculto que não deva ser conhecido. Esta é a forma desse autor, né? Pensar assim que ele acreditava. Nada há oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição, evidentemente, é falsa. É óbvio que é falsa, né? A forma desse autor pensar e,
enfim, essa tese dele. Porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não deve, não pode e não tem que saber, né? Olha só para você ver o que Kardec nos afirma aqui. Vamos voltar um pouquinho. Porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Veja bem, a doutrina dos espíritos, ela remonta às causas. Mas nós temos que procurar entender que bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Descobrir todos os segredos de Deus. Muito ignorante essa pessoa seria. Por mais que o campo é muito vasto na doutrina dos espíritos, no espiritismo, onde nós podemos, assim, temos um campo muito vasto, onde nós podemos, assim, estudar tantas coisas, saber de tantas coisas, mas que ao mesmo tempo nós sabemos, né? Nós ficamos sabendo que muitas coisas com relação à inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nós nunca, não vamos dizer, porque eu posso dizer aqui, que devido ao nosso nível evolutivo, nunca que iremos devassar, né, todos os segredos de Deus, conhecer todos os segredos de Deus. Eu poderia dizer aqui, devido ao nosso nível evolutivo, muito precário ainda, mas vamos dizer que entre nós e nosso Senhor Jesus Cristo conhece todos os segredos de Deus. Não. Isso aí já não é uma questão assim de evolução. Isso aí já é uma questão assim, vamos usar esse termo por falta de termo, isso é uma questão de ética, é uma questão de realidade, de bom senso, de prudência. Porque a partir do momento em que eu passo a conhecer todos os segredos de Deus, eu me torno também um Deus. E nós sabemos que isso é impossível. Isso é impossível. Na escala evolutiva, nós temos que entender uma coisa. Todos nós, em processo de evolução, nós, no nível que nos encontramos, nosso Senhor Jesus Cristo, o professor Eurípides Barçanufo, o Dr. Bezerra de Menezes, nossa Mãe Maria Santíssima, você entendeu? Pense em todos os espíritos evoluídos. Todos esses seres encontram-se em processo de evolução. Inclusive Jesus. Vamos pensar, pensar apenas, viu? Não vamos dizer que isso aí é regra, não. Isso é pensar. Porque foi dito no esmiuçamento, assim, do Livro dos Médiuns, como regra geral. Pensa assim desse jeito, não.
É apenas assim, só para a pessoa refletir. Vamos pensar que a escala evolutiva, ela vai do número 1 ao número 100. Você entendeu? Só para você entender uma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele encontra-se no número 7. Um dia, conversando com a Leontina, ela falou assim, meu filho, esse é um assunto que eu não gostaria de tratar desse assunto, porque se tratando do mestre, mas vamos fazer essa comparação. Ele encontra-se na escala no número 7. E aqueles que encontram-se no número 99? E aqueles que encontram-se no número 100? Você já parou para analisar? Porque nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é o ser mais perfeito que pisou a terra, é o ser que construiu a terra com os arquitetos siderais. E tem outros planetas também, outros sistemas solares, entendeu? E nós não vamos abordar isso aqui agora não. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o ser mais perfeito que pisou aqui na Terra. Todos nós fomos entregues a Ele por Deus. Ele como sendo nosso guia e o modelo o qual nós devemos seguir. Porque muitas pessoas dizem assim, Jesus é o modelo e o guia nosso. Não, não é não. Modelo e guia, ou guia e modelo nosso? Guia e modelo nosso? Onde já se viu isso? Ah, mas os bons espíritos disseram para que pudéssemos raciocinar. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso guia. E Ele é o modelo qual nós devemos segui-lo. Olha a diferença só para você ver. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é um dos inúmeros, incontáveis de ministros que existe por todo o universo, por todos os universos, por todas as dimensões. Então, não existe um número de ministro. Não existe um número de ministros. Especificamente, não existe um número de ministros. Porque é por toda a eternidade, para eles, passado, presente e futuro. Agora, para você ver, para eles e para nós existe o passado, o presente e o futuro. E para Deus, que não existe passado e nem o futuro. Para Deus tudo é presente. Então, nosso Senhor Jesus Cristo tem escala número 7. Só que não vamos nos contentar com que aquele que encontra-se no número 100, ele chegou no topo. Porque o topo não existe. Esse número 100 é fictício. Não existe o topo. Porque se existisse o topo, aquele que lá chega se transforma, ou melhor, se torna um Deus. E isso não acontece. Vamos usar esse termo, porque são termos devido à nossa evolução aqui na Terra, não existem outros termos. Vamos usar esse termo. O topo é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Só que um dia nós vamos chegar num nível assim tão elevado, mas tão elevado, que até esse termo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, vai deixar de existir.
Existem esses termos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, para nós, no nível que nós nos encontramos. Nós necessitamos desses termos. Porque um dia nós não necessitaremos mais desses termos, porque isso tudo é termo para poder nos satisfazer. Então isso é que deixava aqueles seres, mediante a época da codificação da doutrina dos espíritos, todos perdidos, porque ninguém tinha essa visão assim ampla de bom senso como Allan Kardec possuía, como ele tinha. Aí eu perguntei para a avó Leontina, falei, vó Leontina, eu podia ter dormido sem essa, né? Eu falei, vó, se existe a escala do número 1 ao número 100, Jesus está no número 7, então quer dizer que nós nos encontramos no número 1? Ela falou, não, meu filho do céu, pensa bem, o número 1, ele encontra-se de metro em metro, né? O número 1 até o número 2 é 1 metro. Do número 2 até o número 3, mais 1 metro. E assim sucessivamente, você entendeu? 100 metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Aí ela falou para mim assim, pensa do 1 para baixo. Pensei. Ela falou, pois bem. Nós nos encontramos assim no ponto 99,999 abaixo centímetro, abaixo do número 1. Então você analisou bem? 99,99999 centímetros do 1 para baixo. Aí eu quis desanimar, falou, não desanima não, meu filho, tem eternidade pela frente. Então, mas você está fugindo do assunto. Estou fugindo não. Aqui, ó, olha só para você ver. Só tentando explicar esse sistema coletivo aqui, sistema da alma coletiva, né? Que é uma precedente, constitui uma variante do precedente, né? Do tema anterior, sistema do reflexo. Então nós temos que analisar esse sentido, esse sistema. E finalizando aqui, Allan Kardec, ele mostra a impossibilidade do sistema da alma coletiva por vários fatores. Um deles, esta proposição é evidentemente falsa. Kardec dizendo, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. E olha que no Espiritismo o campo é vasto, é imenso. Nós podemos assim desbravar horizontes para tudo quanto é lado. Mas acontece que existe algo além do nosso raciocínio, da nossa imaginação, que nós não podemos devassar, nós não podemos adentrar. Vamos dizer assim, nem aqueles que estão lá no degrau número 100, eles não possuem capacidade evolutiva para devassar tudo o segredo de Deus. Imagine nós que ainda nos encontramos do 1 para baixo no número 99,99999% de centímetro, milésimo. Olha só para você ver. Centímetro, né?
Então, por isso que Kardec aqui ele comenta, essa proposição é evidentemente falsa, né? Que é o sistema da alma coletiva. Porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode, não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Nunca. Eu acho que você já conseguiu entender. Nunca. Porque, como nós já dissemos, se isso acontecesse, existiria outros deuses, existiria outras inteligências suprema causa primeiro de todas as coisas. Existiria. Uma inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Não quer dizer o primeiro é Deus. Sim, por isso que não existe outros que desvenda, né? Que passa a conhecer todos os segredos de Deus. Agora, nós temos que entender que na religião católica, esse assunto que nós estamos aqui estudando, ele até seria excomungado, é o termo que eles usam, né? Porque não podemos, mediante o catolicismo, eles dizem que não podemos pronunciar o santo nome em vão. Ora, mas não, nós não estamos pronunciando o santo nome em vão. Nós estamos estudando a grandeza do Pai. E mediante os estudos é que nós aprendemos, ficamos sabendo que além da grandeza do Pai, mas nós ficamos sabendo que nunca iremos alcançá-lo. Nunca nos tornaremos Deus. Nós, por toda a eternidade, desfrutaremos, sim, de suas energias, né? Da sua misericórdia, vamos dizer assim, da sua fortaleza, né? Mas do segredo de Deus mesmo, não. Vamos pensar da seguinte forma, que existem seres no universo, nos universos, por todas as dimensões, por toda a eternidade, que o máximo que chegaram é nos 70%, mais do que isso não chega. E olha que eu posso estar dizendo besteira aqui. Eu posso estar dizendo besteira, porque 50%, 70% é muita coisa. Agora, consciente eu me encontro dessa questão aqui de Allan Kardec, né? Olha só para você ver. Porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Nós temos que entender outra coisa também. O ignorante das leis do Criador é que, por falta de conhecimento das leis do Criador, ele almeja devassar todo conhecimento do Criador. Isso é coisa típico do primitivo, daquele que não tem conhecimento. Mas esse período passa. E quando ele se eleva, quando ele adquire mais conhecimento, esse item, esse fator, é algo que ele não se preocupa mais. Ele se preocupa com tudo,
com todas as outras coisas, menos com essa questão de querer devassar mesmo todos os segredos de Deus. Então, quem busca devassar os segredos de Deus são espíritos primitivos, como por exemplo eu, né? Que de vez em quando fico pensando assim, meu Deus, mas que coisa estranha, né? Deus não teve começo. Como tudo começou? Olha, está além da nossa capacidade de imaginação. Pode ser que um dia venhamos a ter receber algum esclarecimento com relação a essas questões, mas isso está distante. Nós precisamos evoluir bastante. Nós nem nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Quanto mais querer conhecer os desígnios das leis de Deus, querer conhecer Deus, né? Isso é impossível. Então, os segredos de Deus, então, mas Kardec, ele nos orienta, ele já nos orientou isso no livro dos Espíritos, e aqui também ele torna a nos esclarecer, né? Por causa do tema, né? Sistema da alma coletiva, que é uma precedente do tema, né? Do tema anterior, que é sistema do reflexo. Então vamos para o próximo vídeo.